Olha, tão legal, Sara. Tão legal, porque muita gente que está nos assistindo tem algumas impressões equivocadas, ou vê um episódio de um pastor que fez isso, de um padre que fez aquilo, do dízimo, da doação, do sei lá do quê, mas a verdade, gente, a verdade, você que está nos assistindo, seja você alguém que já segue a Cristo, ou alguém que não conhece, não tem nenhum tipo de envolvimento, a grande maioria das igrejas no mundo são sérias, são de caráter, homens e mulheres de caráter. A maioria, mas muito maioria dos pastores, dos padres, das freiras, dos missionários são sérios, não é, Sara? Sim. São gente do bem, gente que cumpre princípios. Então a gente não pode deixar que uma ultra minoria manche ou desmotive, desincentive você a viver uma vida com Deus. Não podemos deixar, não podemos deixar. E a verdade, vou complementar aqui algo que eu estou te dizendo. A verdade é que se hoje a instituição igreja decidisse sair do planeta, o mundo entraria em colapso em poucos meses. Em colapso. Sem dúvida. Porque eu não sei se você sabe, mas é a igreja quem mais cuida de drogados no mundo. É a igreja quem mais cuida de bêbados no mundo, de problemas com alcoolismo. É a igreja que mais cuida de casais e mantém os casamentos de pé no mundo. É a igreja que mais educa crianças com princípios para não se tornarem pessoas de maus princípios. É a igreja que orienta, que mentora, que direciona, que corrige, que puxa a orelha quando precisa, que ao mesmo tempo que encoraja. Cara, tudo isso é o papel da igreja. Imagina se hoje a igreja decide falar assim, não, tá acabado. O mundo acaba. Na verdade, a igreja, as maiores faculdades foram fundadas por pastores e pastores protestantes. Totalmente. Né? Harvard, Cambridge, Oxford. Então, estamos falando das top do mundo, né? Escola pública foi uma criação da igreja evangélica também, depois da Reforma Protestante. É só a gente lembrar que o que existia antes era aquela educação por meio de um grupo de padres jesuítas, que eles tinham a missão de educar, alfabetizar. Tá? Então, tanto é que eles foram enviados para o Brasil pela Companhia das Índias como uma das ações contra a Reforma Protestante da igreja. Então, aí eles enviam para cá os padres jesuítas. Então, a igreja católica, também cristã, católica, existia essa forma de alfabetizar as pessoas, tá? Porém, as bibliotecas, os livros, os estudos eram exclusividade do clero, não é? E da corte, das pessoas que faziam parte da corte do rei, da coroa. Então, existia ali um grupo, né, de pessoas que eram eruditas, mas a população não tinha acesso ao conhecimento. E essa escola pública ela começa depois da Reforma Protestante, né, depois aí de 1517. Aí começam as escolas públicas. Também está, como criação da igreja, os hospitais, né? Santa Casa de Misericórdia, né? Foi a Igreja Católica que começou também com os hospitais. Então, o mundo que a gente conhece hoje como mundo configurado, equilibrado, com tudo funcionando, deve ao cristianismo. Verdade. Deve-se ao cristianismo. Totalmente. Então, o cristianismo moralizou o mundo e organizou o mundo. Tá? Então, nós não podemos deixar de falar isso. Você falou de hospital, por exemplo, se eu não me engano, tá? Mas, assim, se não é o melhor, é o top 5 hospitais de Nova York, é o presbiteriano. Assim, que os filhos dos famosos mundiais nascem. Então, realmente, se a igreja não existisse, na verdade, não existiria civilização do jeito que existe hoje. Então, estou falando tudo isso para confirmar isso que você está dizendo, que a igreja só te trouxe coisas boas, né? Amém. Pode ter um episódio de chateação ali, pode, como tudo na vida, como todos os lugares onde tem seres humanos. Mas se a gente não aprender a filtrar e a valorizar a grande maioria de coisas que são boas e só olhar para o que tá ruim, só olhar para o copo meio vazio, só olhar para um erro, um episódio chato que acontece, aí a gente precisa reavaliar tudo. E eu sempre falo também que nós aprendemos na igreja a enfrentar os problemas, a gente não aprende a fugir.
a gente aprende a enfrentar, né? Eu falo, olha, a igreja é o lugar que tinha mais coach desde o começo, né? Quando nem se falava em coach, não existia nem Tony Robbins ainda, né? Que é o coach dos coaches, que começou ali no finalzinho dos anos 70. Mas a igreja, você chegava na igreja, era aquela injeção de ânimo, tanto na palavra quanto no louvor. Verdade. Né?